Esperar o pessoal entrar. Já dou boa noite a quem está chegando aí, a Márcia, o Júlio César, a Souza, a Bia Souza, né? Também vamos aguardar a nossa convidada, a doutora Marina, que ela também disse que tem um pouco de dificuldade aí de acessar a live, mas a gente vai aprendendo aí. Então ela já vai chegando na sequência para a gente iniciar a nossa conversa, que hoje é uma conversa bem, como ela própria me falou, em off, uma conversa bem cabeluda, né? Principalmente para os pais, né? Que é a sexualidade infantil. Tema que a gente precisa abordar. É um tabu, né? Tratar esse tema, mas é de fundamental importância, né? Ainda mais na sociedade que a gente vive hoje. Estou aguardando a Marina entrar, a doutora Marina, cumprimentando a todos aí, o Recanto de Desenvolvimento, que conhece a doutora Marina, a Miriam Ávila, a Tati Vitorello, tem gêmeas, coisa mais linda, a Thaís, minha mãe, agora sim entrou a doutora Marina, vamos convidá-la para participar aqui. Doutora Marina. Agora falta ela aceitar aqui para a gente iniciar a nossa conversa. Opa, eu acho que ela me recusou, hein? Ela deve ter apertado enganado. Vou chamá-la de novo. Espera aí. Fazendo uma transmissão. Um abraço para o Rafael Bucão. Marina, tem que aceitar, Marina. Tentar de novo. Vamos lá. Doutora Marina. Vamos ver aqui. Vamos ver se ela consegue agora conectar. Agora sim. Vamos ver se ela... Aê, grande! Ou Entrei. já está assim me recusando, como é que é? Ai, que eu não sou muito boa com essa parte tecnológica, assim, mas é um prazer, né? Eu tô tão feliz desse encontro Antes de eu nosso. te chamar de doutora, eu vou te chamar de amiga, né? Porque a gente tem uma Pode, amizade de longa data, não vamos nem falar quantos anos de amizade, né? é Mas, verdade. Tempo. mas é um grande prazer, Marina, a doutora Marina, que ela é natural de Florianópolis, manezinha da ilha, Isso mas hoje, aí. hoje reside em Curitiba. E hoje a gente está tendo o prazer de receber e agradecer a presença de todo mundo, né? Tem uma galera aí também lá de Curitiba, amiga da doutora Marina, deve ser até paciente, está acompanhando para a gente falar de um assunto. Eu estava falando, Marina, antes de você entrar, que é um assunto muito cabeludo, como você própria me colocou, principalmente para os pais, né? Os É pais que estão verdade. iniciando essa trajetória para falar sobre a sexualidade infantil. Mas antes disso, eu vou pedir para a doutora Marina se apresentar, né, para que todos que não a conhecem ainda saber um pouco do trabalho dela. Ela que é ginecologista, né, especialista em sexualidade pela Universidade de São Paulo. É isso, Marina? Boa noite, muito obrigado. É isso aí, boa noite a todos. Obrigada pela presença. Eu espero que eu consiga dar algumas dicas assim desse assunto meio cabeludo. Tô vendo que tem amigos entrando, pacientes, a família tá entrando aí também, né? Muitos têm filhos pequenos e muitas vezes vão receber essas perguntas e às vezes não sabe como agir e a gente não quer ter essa paternidade acidental, que é você vai ser pai e vai vir, né? Assim, às vezes é bom ter uma dica ou outra de como agir. Lógico que cada família tem o seu contexto, cada família tem a sua forma de educar. Eu acho que o pai e mãe, a gente é uma coisa que nasce na gente. E na hora a gente vai saber o que fazer. Mas se a gente tiver dicas de uma pessoa especialista na área, né? No caso, como você falou, eu sou ginecologista, sou especialista em sexualidade humana pela USP. Então, eu pude estudar isso um pouquinho mais, né? Estou vivenciando isso na prática agora, que eu tive filho, né? Mas eu espero ajudar vocês com algumas dicas que o Renan vai nos conduzir. Tá certo. A doutora Marina, que casada com Gabriel e mãe do Gael, né? Querido Gael, coisa mais linda, tá crescendo. Tem uns novidades mais aí, mas eu não posso falar nada aí, enfim. Quem sabe, né? Mais um vindo por aí. É. Doutora Marina, então vamos começar o nosso papo, né? Já começando lá do início, né?
Começando do início. Sim, Quando de fato inicia essa fase, né? Essa transição da sexualidade da criança? Muitos falam que, não, isso aí é mais velho. Mas não, né? Começa lá na fase bebê, vamos dizer assim, criança bem pequenininha. exatamente. Primeiro assim, eu só vou dar uma explicação rápida, porque quando eu falo de sexualidade infantil, as pessoas elas estranham um pouco, né? Mas sexo, infância, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Parece que não tem. Mas sexo, eu não preciso explicar, todo mundo sabe o que que é, né? Os adultos. Mas sexualidade é muito mais que isso, Renan. Sexualidade, ela transcende isso. Quando a gente fala da palavra sexualidade, a gente está falando como a gente se sente com o nosso corpo, como que está a nossa autoestima, como que qual é o nosso cuidado com o corpo, como a gente respeita o nosso corpo, será que a gente se autoconhece? Tudo isso é sexualidade. Então, por isso que eu falo que a sexualidade é uma descoberta que vai desde a infância e eu acho que vai acabar, e olha lá na velhice, porque a gente vai se descobrindo aos poucos, né? Então, é diferente do sexo, que é o ato que dois adultos vão fazer. Agora, a sexualidade é tudo, é o toque, é o carinho, né? De você com você mesmo e você depois futuramente na vida adulta com o outro. Mas isso é a sexualidade, tudo, a troca de afeto, o carinho que você recebe na infância, às vezes pode afetar na tua sexualidade na vida adulta. A gente sabe que uma criança que foi criada com afeto é uma criança diferente daquela criança que foi criada com repressão, sabe, com falta de carinho. Então, só para vocês entenderem, a sexualidade ela começa lá na infância, desde que o bebê nasce. E essa sexualidade, ela infantil, a gente passa por algumas fases, tá? Só para resumir, para quem está ouvindo e tem os filhos para entender. Então, a gente tem a primeira fase, que é a fase oral, quando a criança nasce, vai até os 2, 3 anos, mais ou menos. Essa fase, a zona erógena, a zona de prazer é a boca. Então, a criança já começa com sensações prazerosas pela boca. Que é o quê? É o alimentar, é o primeiro a amamentação, né? Aí a importância de uma boa amamentação, do leite materno, tudo. Depois a gente vem a fase da alimentação, que é a introdução alimentar, a importância de uma boa alimentação. Você pode ver que a criança leva tudo para a boca. Tudo. Ela pega um brinquedo, ela leva. Porque como ela conhece o mundo, é pela boca. Então é a primeira zona de prazer. Você vai dizer, mas o que, que tem a ver? Ninguém está falando de sexo, a gente está falando de conhecimento. A criança está conhecendo a sua boca, né? Então começa por ali. E essa fase vai terminar assim que ela começar a controlar o esfíncter, tá? Então essa fase é importante. Outro motivo da importância dessa fase, eu acho que não tem fase maior do que a fase de neném, é a fase que a gente mais recebe carinho. Né? Bota no colo e faz, ai, que fofinho, que coisa mais linda, que criança mais fofa. Todo mundo quer abraçar, todo mundo quer pegar essa criança. Então, eu acho que é a fase que a gente mais recebe carinho dos outros, né? Isso também acrescenta na tua vida sexual adulta, tá? E a gente às vezes esquece de fazer isso com uma criança lá na frente, com o adolescente, que é a criança que tá se sentindo às vezes mal, a gente vai falar sobre isso, né? Mas assim, então a infância, eu acredito que não é o que vai ter o problema na vida sexual adulta, porque é uma fase que a gente realmente vive intensamente a nossa sexualidade. Depois dessa Sim. fase oral, aí começa dos 3 aos 5 anos, é a fase anal, tá? Que é quando a criança, a zona erógena daí passa a ser o ânus, que é quando ela começa a ter o controle da defecação, tá? Então a criança, na hora que ela faz o cocôzinho dela, ela sente um prazerzinho ali na hora de fazer o cocô, ai que gostoso e tal. Então, nessa fase, eu peço para os pais, uma dica que eu dou, cuidado com a troca de fralda. Cuidado com falar assim, ui, que cocô fedido, que nojo. Você faz isso, a criança sem perceber, ela começa, ai, você não entende porque teu filho às vezes tem uma constipação. Porque ele começa, ai, a minha mãe tá dizendo que é feio, então eu tenho que segurar esse cocô. Daí a criança começa a segurar o cocô e pode dar um problema de constipação. Você vê que não, não é só a sexualidade, né? Mas e aí ela fica num conflito nessa fase. Qual que é o principal conflito? Porque ela assim, fazer cocô é gostoso, mas estão falando que eu tenho que segurar, que eu não posso fazer na calça. Então ela fica naquela, é para soltar, é para. Então assim,
a dica é cuidado com a troca de fraldas nessa fase. Então, já faz parte da sexualidade, trocar com afeto, não naquele automático, né? Abre a fralda, troca, fecha, coloca a pomada. Então, começar a nomear o que você está fazendo. Ó, a mamãe vai limpar o teu bumbum, a mamãe vai limpar. Começar a dar nome para essas partes e trocar com afeto a fralda. Então, essa é a dica dessa. Às vezes, Marina, até nessa troca de fralda, às vezes vira até uma gozação, assim, porque às vezes tu tá com alguns parentes, e aí a criança, às vezes, a gente pensa que ela não fica sem jeito, mas, né, é uma situação bem íntima, Olha, né? com 3 anos a criança já sabe tudo, ela imita tudo, então tem que cuidar que a gente acha uma criança, mas ela tá entendendo tudo, né? Então, dessa segunda fase, a dica que eu dou é essa. Depois, dos 5 aos 7 anos, em uma fase que eu acho um pouco divertida, mas é uma fase que tem que ter um certo cuidado, que a gente chama dos 5 aos 7, que é a fase de Édipo, né? Também chamada de Electra, que é a fase que a zona erógena passa a ser os órgãos genitais. Aí é que tá. Porque é a fase que a criança começa a se conhecer. Ela põe a mão lá né, o menino põe o pênis, Sim. a menina na vagina, ela sente uma coisinha gostosa. Então é uma fase, Renan, que é uma fase muito comum de os pais virem no consultório e me perguntar: eu peguei a minha filha, ela tem 5 anos, com a mão lá embaixo. O que que eu faço? Então aí já vai mais uma dica, né? A criança não tem conotação com o sexo. Ela sentiu uma coisinha gostosa, só isso. Ela tá se conhecendo. Então eu peço, se isso acontecer, não reprima, não fale assim: meu Deus, que coisa horrorosa, minha filha. Não faça isso. Porque ela é criança, mas ela entende, tem um bom entendimento, e isso pode prejudicar essa criança. O que você pode fazer é disfarçar, tirar a mãozinha dela, sem ela perceber, continuar dando banho, vamos trocar roupa, minha filha, meio que distrair a atenção. Aí, Só ô, Marina, só dando um adendo, essa fase aí que tu já tá falando já é uma fase de descoberta, né? Porque essa criança de sete anos, autoconhecimento. ela já começa a ter eu digo, não digo noção de sexo, de sexualidade, mas eu digo noção das coisas, né? Do prazer, né? Em tocar, né? Então, Ela tá sentindo uma coisa gostosinha, mas ela não tem nem noção do que para que serve o pênis e a vagina, não tem noção. Mas ela tem noção que botando a mão lá, ela sente uma coisa gostosa. Se a minha mãe reprimir, eu vou entender que aquilo é horroroso, que é feio. Depois, será que eu vou querer usar aquilo futuramente na vida adulta, né? Minha mãe ensinou que botar a mão lá é feio. Então, tentar não reprimir. Se ela for um pouco mais espertinha, você até pode, em vez de disfarçar e tirar a mãozinha, você pode até conversar. Olha, isso é uma coisa que é sozinha, você não pode fazer, porque eu pego pais reclamando que a filha faz à frente de todo mundo. Ela não tem essa noção, então aí você já tem que explicar. Mas se ela tá tomando banho num ambiente, sabe assim, que é só dela, eu não vejo por que você reprimir essa situação, tá? Então, esse é um cuidado. Outra coisa também dessa fase, por isso que eu falo até que é uma ô, fase meio de. Marina, e em relação aos meninos, porque tem até aquela mania que os meninos coçam o saquinho, vamos dizer assim, né? Então o menino já tem essa cultura de coçar, né? Mas o menino é bonitinho, né? Aí, cuidado também com essa diferença de educação do menino e da menina. Nós somos iguais, né? Então, às vezes, o menino é bonitinho, tá no banheiro, tá com a mão lá, nossa, tá descobrindo. A menina não pode ter essa descoberta, ela não tem esse direito. Será? Né? Não tem aquela piada que tem. Ah, o menino tá no banheiro, não sei o quê. Vira piada. A menina, ninguém nem pensa em tocar nesse assunto. Lógico, é uma coisa que tem que ser. Mas também talvez o menino nem goste que faça esse comentário, né? Mas outra coisa dessa fase também é uma fase que às vezes o filho ou a filha se apaixona pelo pai ou pela mãe. Ela quer casar com o pai e com a mãe. Né? Tipo assim, eu sou uma menina, eu olho pro meu pai e falo: ai, papai, eu queria casar com você. Vamos morar numa casinha só eu e você? Ela começa a se apaixonar, ela tá descobrindo às vezes o sexo oposto. Então, às vezes, eles vão tomar banho juntos e ela vai. Então, tem que cuidar com esse banho também, porque às vezes a menina vai querer botar a mão no órgão Sim. genital do pai. E ao contrário também. Então, existe isso. Lógico, gente, nada é com maldade, a criança está descobrindo. Criança Então, ela tá. inocente. Exatamente, né? Então, ela está se descobrindo. Então,
existe essa coisa, então só para não se assustar que isso pode acontecer mesmo. Essas acho que são as duas particularidades dessa fase. Depois, eu não sei se alguém tem alguma dúvida, também vai colocando aí que a gente vai respondendo. É uma Tem fase muita que gente tem muita comentando. dúvida, tá? Muita coisa sobre o toque nos genitais, é bem importante, assim, às vezes, né, tem alguma coisa, pergunta que a gente vai responder. Depois, a quarta fase é uma fase tranquila, René, ela vai dos 7 anos até a puberdade, aquela criança neutra, é a fase de latência. É aquela criança que não tá, que não pensa nisso, que às vezes você vê assim até ai, a fulana é namoradinha do fulano. É a criança que está numa fase. Agora, aquela criança que não liga para nada, ela não vê ela não tem zona erógena, vamos dizer assim. Tá? É uma criança neutra, criança que quer brincar, quer se divertir. Aproveitem os pais que dos 7 anos à puberdade, essa fase é tranquila, tá? Então, é uma fase que não tem muita dúvida e muita coisa para se comentar. Depois dessa fase de latência, a gente tem a puberdade, né? O que é a puberdade? Porque os pais me perguntam qual é a diferença de puberdade e adolescência. A puberdade são as modificações físicas que esse adolescente tem. E a adolescência é a fase, as mudanças psicológicas, são os comportamentos, o adolescente e tal. A puberdade não, são as mudanças físicas e são muito grandes, é a fase que mais tem mudança. Então eu peço encarecidamente para continuarem dando o amor que vocês davam para o seu bebê. O adolescente precisa muito, ele se sente estranho. A menina, às vezes, ela até fica mais com o peitinho, com a cintura mais afinada. Ela, às vezes, ela fica mais bonitinha, mais atraente. Algumas, né? Outras, às vezes, dão muita espinha, elas não se gostam. Começa a trabalhar muito essa questão da autoestima. Então, é esse adolescente que às vezes pode ficar revoltado. Eu não falo nem só na parte da sexualidade, mas em tudo, nos aspectos da vida. Às vezes ele não quer estudar, às vezes ele começa a descobrir. E nessa fase da adolescência, a zona erógena volta a seus órgãos genitais, né? Então, uma criança, às vezes, ao mesmo tempo que ela tem essa sexualidade que volta a seus órgãos genitais, ela também tem uma mudança física muito. Vem cheiro, tá? Então, assim, tem que cuidar com isso, trabalhe a autoestima, elogie seu filho, por favor, não faça. Eu já vi isso acontecer na minha frente no consultório. A mãe olhar e falar, chamar a filha, ô, sua gorda, por que você tá assim? Por que você só come? Ou então, assim, essa tua cara é espinhenta, você tem que fazer alguma coisa. Ou, sabe, Ô, coisa Marina, assim, orelhudo. Gente, que isso? Você não pode falar isso pro teu filho. esse ponto, Marina, eu acho que é muito importante. A gente conversava anteriormente à live, a questão da autoestima. A gente até vê os adultos hoje sofrendo essa questão de autoestima com seu corpo, enfim, com qualquer situação, e isso afeta o psicológico, o emocional, aí vem outras doenças e tudo mais. Então, eu acho que tu trabalhando com a criança lá atrás, fazendo esse processo, eu acho que ela vai desenvolver melhor a questão da autoestima. E para os pais tomarem cuidado na hora de falar, filho gordo, não sei o quê. É uma situação que a criança sente, né? E pode levar para a vida, né? Não, eu pego muita coisa assim, ó, até da questão genital, sabe? A criança não tá nem se importando com isso. E eu vejo mãe, às vezes leva no consultório, eu vim aqui porque a minha filha a vagina dela é estranha, ou o peito dela é assim, eu tô vendo que um é maior que o outro. Gente, isso é a coisa mais comum que tem. As mulheres têm uma simetria das mamas, mas às vezes parte do pai, da mãe, e a criança nem notou isso. Você entende que isso às vezes pode. Pô, se a minha mãe notou, meu pai, então cuidado com isso nessa fase, tá? E os meninos, principalmente, que às vezes a gente deixa até eles de lado nessa fase da adolescência. A menina é mais comunicativa, ela vem e fala, mãe, tô incomodada, é isso. Às vezes o menino é mais quieto, mas é o que mais precisa de carinho nessa fase, porque o menino, às vezes, ele tem umas mudanças um pouco estranhas e assimétricas. Às vezes os braços e as pernas crescem muito, o tronco ainda não cresceu. O pênis às vezes não é compatível com o resto do corpo, às vezes é um pênis ainda infantil e o resto já desenvolveu. Então, assim, o menino, sabe, ele tem uma questão de autoestima, assim, também bem grande nessa fase. Por isso que eu bato nessa tecla da autoestima, porque faz parte da sexualidade, tá? Isso a gente está falando de puberdade, das mudanças físicas. Fora as Sim. mudanças da adolescência, as mudanças psicológicas que esse adolescente tem, ele tem muito conflito, tá?
Apesar de ele começar nessa fase ser a zona erógena, seus órgãos genitais, a gente tem que cuidar que, com os comportamentos, porque ele não é adulto. Então, o pai, apesar de ele ficar rebelde, ele começar a querer. Eles acham que já estão ficando adultos, a gente tem que educar e cuidar, porque a gente às vezes tem um adolescente com comportamento de adulto e a gente acha aquilo tudo ok. Então, cuidado, porque às vezes a menina, às vezes, ela tem corpo de adulto, Renan. Tem Sim. meninas que têm corpo de mulher, mas elas não são mulheres. E elas têm que viver cada fase, porque às vezes você vê criança pulando essa fase. A fase anterior mesmo, que eu falei que era da latência, de 7 anos até lá, a puberdade, seus 11 anos, tem menina com 8 anos que a mãe veste a criança igual uma adolescente. Então tá pulando a fase mais gostosa, que é a de latência, ela tá pulando direto para a puberdade. E é uma criança que não tem que viver cada fase. É só isso que eu dou a dica para essa fase. E não Ô, deixar esse. Marina, e eu acho que esse é um momento, eu acho que é crucial da proximidade dos pais, né? Do diálogo, da conversa, porque isso aí, essa mudança aí pode dar muitas consequências, sejam boas, sejam ruins. Então, eu acho Gravidez, adolescência. justamente a questão da proximidade, do diálogo. A gente vai conversar agora mais à frente a questão de como conversar com o seu filho sobre, né, o assunto. Das fases é mais ou menos isso, né? A fase que eu acho a mais fácil, assim, é a fase de latência, mas eu tô vendo criança hoje em dia pular isso. Então, só isso, tomem cuidado, porque depois já vem uma fase que já é bem difícil, né? Que é a adolescência. É a fase que eles mais precisam. Essa é a minha dica, assim, de cuidados, de amor e atenção, que faz parte da sua sexualidade na vida adulta. É questão de a gente viver cada momento da vida, né? Cada fase da vida, não atropelar as coisas, né? Porque o tempo vai passando e a gente às vezes acaba atropelando. Enfim. Mas vamos ver aqui, né, Marina, dar uma atenção para a turma aqui, rapidamente, para a gente tirar uma quebrada. A Kelly Psico falou, essas falas dos pais podem durar a vida toda, realmente. Às vezes uma frase, uma palavra pode marcar na vida da pessoa, né? A Cacá Belmonte, que é a minha prima lá, ela é prima da minha esposa, lá de Natal, ela fala aqui, só um pouquinho que me escapou. Se conseguir me ajudar aqui, Marina, achar, porque me... Ah, tá. Ela falou assim, ó, meu filho tem 16 anos. Desde os 10 que ele não me deixa dar banho ou ver ele, nem eu, nem o pai. É normal, conversamos sobre tudo. Não, que legal que ela tem essa abertura. Então a gente vai até falar, acho que sobre isso na live também, sobre que momento falar, né? Como abordar isso. Eu acredito que foi desde os 10 que ele deve ter começado a aparecer com essa fase da puberdade, essas modificações de pelinho, de cheirinho, né, coisas assim. Não necessariamente ele tem que mostrar para você. Você não é obrigada a estar vendo ele nu para isso, mas nada impede de você conversar com ele sobre isso, mesmo sendo, não, tem que ficar pelado na minha frente. Às vezes é um jeito dele, ele não quer mostrar, ele talvez se sente envergonhado, por isso que eu falo que essa fase da adolescência é difícil. Ele deve estar tendo modificações físicas e por isso que ele está tentando se esconder. Mas eu acho importante sempre, se você dá abertura, é isso que importa. Você tem que dar abertura para o assunto. E ele puxou o assunto, você começar a conversar sobre isso. Certo, vamos ver se tem mais alguém aqui. Os pais apressam. Estou tendo uma dificuldade, estou apanhando um pouco. Também estou começando nesse processo de live aqui. Os pais Aqui, ó, apressam as fases, né? Eu acho que isso aí foi isso. comentou, é verdade. Sim. Mas, Marina, Isso. agora vamos. Já que, como a gente tem pouco tempo, já estamos quase 30 minutos de live, é muito rápido, passa muito rápido. É, A gente já vai então nessa parte de diálogo, né? De como iniciar essa conversa, né, com a criança, com o adolescente, para falar sobre a sexualidade. Esse é um ponto primordial, né, Marina? Na verdade, assim, ó, é a principal dúvida mesmo quando os pais me procuram no consultório, né? E o principal é que idade a gente deve abordar isso. Então, assim, voltando tudo que eu falei ali, se vocês lembrarem, então, assim, quando começar é na infância. Você já vai estar conversando com ele, trocando a fraldinha. Lembrem de todas as fases. Então, você trocar a fralda com afeto,
a fase erógena da boca, depois do ânus, respeitar essa parte do desfraude, né? Com afeto, não obrigar, cuidar, não ficar falando que o cocô tá. Tudo isso faz parte da sexualidade. Depois a fase, depois quando você vê o teu filho se tocando, você tem que entender que isso é normal. Ah, mas tá se masturbando. Não, ele tá tocando numa coisinha gostosa. Passou dessa fase, depois veio a adolescência. Então, assim, não tem uma idade certa. É desde quando a criança é nova, você vem acompanhando isso. Isso é sexualidade. Trabalhar tudo isso que eu estou falando até agora é sexualidade, né? É a criança se autoconhecer, é o toque, é o cuidado com o corpo, você ensinar ela a fazer higiene. Tudo isso faz parte da sexualidade. Aí você vai dizer, não, mas eu quero saber a idade que eu devo, sendo bem prática, eu quero saber a idade que eu devo falar de sexo, então, com meu filho. Olha, você nunca deve. Primeira coisa, primeira dica: você nunca deve introduzir um tema novo. Você não vai chegar para ele, filho, senta aqui, a gente vai falar sobre como os bebês vêm ao mundo. Você não deve introduzir tema novo nenhum. Você pode ficar tranquilo que ele vai perguntar alguma coisa, o teu filho vai dar abertura. Ah, mas o meu filho não deu. Não, você não percebeu. Ele vai perguntar, eles são curiosos. A partir do momento que você cortar o teu filho, pode ser que ele não dê continuidade. Mas ele vai vir com uma pergunta para você. Mamãe, papai, o que é sexo? Sendo bem, dando um exemplo prático. Papai, mamãe, o que é sexo? Se você chegar para ele e falar assim, ah, depois a gente conversa, agora a gente está jantando. Essa criança não vai dar mais continuidade. Então, Já assim, corta. já corta. Então, primeira coisa que eu falei, não acrescentar um tema novo. A segunda coisa, não deixar para depois. Se ele perguntou, para o que você está fazendo, porque ele deu abertura. E responda, para ele entender que a mãe dele acha aquilo natural. Senão fica aquele assunto meio, eu não posso falar, é um assunto que é escondido, que é feio, já começa por aí. Então você tem Sim. que dar abertura a sexo, meu filho. E a terceira dica que eu acho a mais legal e assim, e a mais prática, devolva com uma pergunta. Mamãe, o que é sexo? Minha filha, o que você acha que é? Devolva para primeiro, você vai entender o que está passando na cabecinha dela. E dependendo do que ela te responder, na maioria das vezes você vai dizer assim: é isso mesmo. Ah, mamãe, sexo eu acho que é quando você e o papai se beijam. Exatamente isso, filha. Pronto, entendeu? Então, assim, devolva com uma pergunta e não Tu já assim, não exagere provoca, tu já faz a provocação pro teu filho, né? para ele. E também porque daí você sabe, se você começar a dar uma aula para ele, não fica discursando, dando uma aula gigantesca, sabe? Assim, tenta ser breve. Não fica, tipo, explicando muita coisa. Às vezes a criança, ela é uma dúvida qualquer, como, mamãe, o que é azul? Às vezes, para ela é tão natural, porque ela não tem essa malícia que nós adultos temos, que a sociedade botou na nossa cabeça. Que o sexo é feio, que o sexo é pecado, que o sexo é sujo. Então a criança não tem, ela tá te perguntando assim como ela tá perguntando qualquer outra coisa. Então, devolva com perguntas, não corte a criança, não se prolongue no assunto, não introduza temas novos. Então, responda o que ela quer. Se ela falar, ai, não sei. Aí você responde de uma forma breve, olha para ela, vê que ela ficou satisfeita e pronto, tá? Não vai, senta aqui que nós vamos conversar. Uma hora essa dúvida vai vir, né? Porque no colégio acaba tendo, na aula lá de ciências, vai ter a apresentação dos órgãos genitais. Não tem como a criança não perguntar, ela vai querer perguntar para alguém. E ela chega em casa e ela quer te contar isso. Às vezes essa criança viu em algum lugar e ela pergunta antes. Mas às vezes no próprio colégio ele meio que incita isso, né? E tem colégios que até tem orientação sexual no colégio, né? Então tem algumas dicas e a criança vai querer saber um pouco mais sobre aquilo. Então tentar ser o mais leve possível, Renan. Essa é a minha dica. Sem Até prolongar já demais. puxando da questão do colégio, até o meu irmão, o Rafael Schlickman, ele está participando, ele está perguntando, né, como abordar esse assunto na escola e se a escola tem como abordar esse tema. Isso existiu muito tempo atrás, muitos tiraram, mas como tratar isso na escola? Então, eu fiz alguns trabalhos, assim, em algumas escolas, e eu achei bem interessante, porque às vezes também, primeiro que
até eu, como ginecologista, eu vou te dizer que eu não saí preparada do ponto de vista dessa parte de sexualidade como ginecologista. Eu imagino que, às vezes, um professor de ciências, por maior que seja a sua, né, assim, nossa, eu sou muito bom, eu sei, é um professor que eu imagino que não deve estar preparado nessa parte de sexualidade infantil, né? Assim, é um tema que ninguém fala. Até tem uma colega que ela disse que na faculdade de psicologia não se aborda isso, na faculdade de medicina não se aborda isso, ou se tem, são muito poucas que eu desconheço. Então eu não sei se nessa parte do professor, se ele aprende alguma coisa, eu acredito que não, né? Ele deve aprender ali o órgão genital feminino, masculino, essa parte. Mas entrar mais a fundo na sexualidade, primeiro, que eu acredito que eles não devem ter esse preparo, não por mal, mas é porque não aprenderam. E segundo, que deve ter também uma coisa assim, como introduzir isso, será que os pais vão gostar? Como é que cada família tem um contexto? Será que eles não vão se sentir ofendidos com algo que eu vou falar? Não é um tema fácil. Então, lógico, com o meu jeito com tudo que eu aprendi, assim, né? Eu fui nas escolas e a gente falava exatamente, não isso que eu tô falando, né? Mas eu falava exatamente assim sobre os órgãos genitais, algumas dúvidas que eles poderiam ter. Sempre tem aqueles que ficam rindo, assim, é difícil. Mas eu acho que o principal também é trabalhar com o adolescente, né? Respondendo a pergunta do teu irmão, com a parte de autoestima, eu acho importante trabalhar. A apresentação dos órgãos genitais, apresentar as mudanças da puberdade, que às vezes eles não conhecem, como que são essas mudanças físicas, como que são essas mudanças psicológicas, isso vai acontecer para ele achar que ele está dentro do normal, né? Então, isso eu trabalhei muito, as questões de modificações, porque a gente introduziu nessa fase da puberdade. Eu não fui falar lá na infância. A gente foi falar para crianças de 11, 12 anos, 13, tá? Dependendo do colégio, às vezes público e particular muda também um pouquinho. Mas é mais ou menos essa fase da adolescência, puberdade, que você vai falar com eles, tá? E também a gente trabalhou até do que é família, né? Porque muitos são criados pela avó e a mãe é solteira. Muitos são criados pelo pai e pela mãe. Muitos são criados pelo avô e pela avó. Outros são pela tia. Entende? Então a gente meio que também. Outra coisa que eu trabalho muito é isso. O que é uma família normal? Família é pessoas que moram juntos e se amam. Nem sempre moram juntos, né? Mas assim, e se gostam e querem estar junto. Então pode ser o papai, a mamãe e o filhinho. Pode ser a vovó, o filhinho, o netinho e o cachorro. Pode ser o papai e o filhinho. Pode ser, entendeu? As famílias elas divergem demais. Então é outro assunto. Eu acho que esses são os principais para trabalhar na escola. Sim, tá. Eu tenho muitas perguntas aqui, a gente vai tocando, senão a gente não vai terminar mais. No final, a gente vai tentar, né, Marina, responder as perguntas para que todos possam, né, ser esclarecidos, porque é bem complicado. Marina, a gente estava conversando anteriormente em off, um assunto que eu também acho, quando tu tocasse para mim nesse assunto, realmente chamou a atenção. A questão do menino e da menina, né? O tratamento do homem e da mulher, né? A questão do pai ter aquela cultura que a gente, aquela tradição machista, vamos dizer assim. Esse é meu filhão, esse é o cara fortão, ele vai lá comigo lavar o carro, como você me colocou aqui na conversa em off. A filha vai, né, lavar a louça. A questão do menino ser empoderado e da menina é o sexo frágil. Isso não existe, né, Marina? Todos são iguais. Exatamente. Isso aí a gente tem que cuidar, gente, porque por mais que pareça que a gente tá botando o filho lá em cima, esse é meu filhão, já sabe dirigir, esse é meu filhão, ficou com não sei quantas na escola, todo mundo gosta dele, entendeu? Essa coisa, assim, às vezes você pode botar o teu filho num lugar e você vai gerar algumas expectativas em cima dele, e às vezes por ele não conseguir cumprir, eu acredito nisso, né? Eu ouço de muitas pessoas assim, né? Ah, é muito difícil ser mulher nessa vida, né? Eu queria ser homem, homem é mais fácil. Você já deve ter ouvido falar isso. Olha, eu vou te dizer que cada um dos lados, masculino e feminino, acho que sofre com isso. Cada um tem o seu sofrimento. As mulheres, lógico, elas têm
Elas têm muitas pressões de ser bonita, de cuidar da casa, de trabalhar. Tem, sei, é difícil. Eu sou mulher, eu sei como é que é. Mas os homens também. Eu acho que o homem, ele não pode falhar, né? Não que eu acho, mas eu digo assim, né? Existe muito essa Sim, pressão. O meu filho, o meu pai, imagina vindo de um pai dentro de casa, Renan. Cara, vai lá, filho, eu sei que tem que arrasar, você não pode falhar, você não pode errar, você é meu filhão. Você é corajoso. Homem não chora, Renan, engole esse choro. Você não pode chorar. Então, é um homem que às vezes ele é criado com tanta expectativa em cima dele que esse cara não pode falhar, Renan. Imagina na vida adulta. Se esse cara brocha algum dia, como é que ele vai fazer? Ele se sente mal. É um cara que, sabe, pode afetar psicologicamente teu filho. E a filha, Marina, ele precisa ser ele. Ele não pode ser o que os outros acham, o que o pai acha. Ele tem que desenvolver conforme a característica, a personalidade dele, né? Não seria assim? sim, tipo assim, ah, meu filho tem que ser o. Você bota o garanhão. Às vezes não, às vezes ele vai ser aquele cara quietinho, que não vai ficar com ninguém, que não. Meu filho vai ser o melhor jogador de futebol Não, às vezes ele não gosta de futebol, ele gosta de música. Ele é mais sensível para essa parte, ou ele gosta, entendeu? Então, assim, cuidado com isso. Então, assim, o filho, a gente já impõe isso, essas tarefas dentro de casa. Filho, vamos lá me ajudar a lavar o carro, te dei o exemplo. E a filha vai me ajudar a fazer um bolo. O filho também pode fazer um bolo junto comigo. Então, isso aí eu vejo que os pais têm muito esse medo, assim, até às vezes, ai, meu filho apareceu de batom. Os papéis, gente, é a gente que coloca. Ele viu você passando batom, ele quer passar. Ah, mas não falaram pra ele que isso é coisa de menina? Ele não sabe, ele é uma criança. Então, cuidado. Os papéis sexuais, às vezes, eles têm que ser iguais para os dois, né? Então, cuidado com essa diferenciação, que o homem também sofre com isso, né? E a filha, às vezes, nem sempre vai ser a frágilzinha, não. Às vezes, ela vai ser uma mulher baita de uma empoderada. É verdade. Pessoal, perguntas? Vamos lá. Vamos Ah, eu vi ver. que a Paula, Renan, a Paula comentou aqui, ó. Sim, Ó, exatamente o que eu falei. A Paula tem a baita experiência, né, com criança, com filho, com os alunos dela, mas ela tá dizendo bem isso. Às vezes a criança já tem na cabeça bem aquilo que tu já falou, tem. ela já tem na cabeça a resposta. Então, volte com uma pergunta para ela, quando ela vem para você, para ver o que que ela tem em mente. Porque às vezes você quer saber o que o teu filho pensa, né? Então você já sabe devolvendo a pergunta. Legal, Paula, obrigada. Um abraço aqui pro Leônidas. Tá lá em Natal também, tem uma galera de Natal acompanhando. O meu primo, doutor Lucas, que é médico, Lucas não, o Júnior. Luiz Carlos Fornaz de Braço do Norte, a turma toda acompanhando, a minha mãe, a Thaís. Enfim, obrigado pela presença de todos. Agora a gente faltam 20 minutos mais ou menos para a gente encerrar a nossa live. Tem muita coisa para abordar. Eu vou entrar num tema que é de fundamental importância, principalmente que a gente acompanha hoje muita informação, questão do abuso, né, Marina? A questão do abuso infantil, isso às vezes a gente acha que está longe da gente, mas está próximo da gente, mais próximo que a gente imagina. Como tratar desse assunto específico, Marina? Então, assim, primeiro que, lógico, daria uma live inteira sobre abuso, né? Mas a gente vai só pegar os pontos principais e acho que o principal seria como que eu evito isso, essa preocupação dos pais, né? Então, a gente sabe que o abuso, o abusador, ele normalmente ele tá muito próximo, Renan. Então, infelizmente, né? Às vezes é alguém da família, é alguém próximo, algum amigo. Às vezes são pessoas que trabalham com crianças. Então, isso é muito triste. Então, a gente não vai conseguir ter esse controle. Ah, aquela pessoa tem cara, não tem cara de abusador? Não tem como. Então, a melhor forma é educando o teu filho. Não tem como você, né, querer fazer e controlar o outro. Isso é papel da polícia e tal. Mas, assim, Sim. como você pode fazer isso com o teu filho? Primeiro, você sempre, desde a infância dessa criança, você tem que mostrar para ela o quanto essas partes íntimas são especiais. Por isso que eu falo do respeito, né? Depois até vem essa questão de qual é a hora certa de transar e tal. Você tem que mostrar para ela que isso é importante, a importância que tem isso. Por isso que tem roupas íntimas só para isso, né? Eu tenho uma calcinha para guardar aquilo que é especial. Eu tenho uma cueca para guardar aquilo que é especial. Então, elas são tão especiais que elas realmente têm peças íntimas para a gente esconder só elas, tá? Então, a gente tem que cuidar muito bem delas. Segunda coisa, é interessante nomear essas partes íntimas com o nome correto.
lógico, usando o bom senso de cada família. Às vezes você não vai usar, ai, a sua vagina. Eu sei que às vezes a gente acaba apelidando assim, mas deixar bem claro o que que é. O ideal seria o nome mais correto possível, para essa criança saber do que ela está falando. Ó, mexeram no meu pênis, mexeram mexeram na minha florzinha. Mas o que que é florzinha? É a boca? Entendeu? Só cuidado com É, isso. Então, se essa criança souber nomear para você, então, primeira coisa, mostrar que são especiais. Segunda coisa, nomear aquilo. E terceira coisa, orientá-la que tudo que for feito com aquele lugar seja contado para você. Então, nenhuma foto, nenhuma conversa, nenhum toque naqueles locais, eles podem acontecer sem a mamãe estar sabendo. Você ouviu? Se alguém vir encostar, bater uma fotinho, você tem que contar para a mamãe. Ah, mamãe, mas outra coisa importante também, você pode nomear para essa criança quem é que pode fazer isso. Ó, quem vai fazer isso é a mamãe, o papai, a vovó. Ou você nomeia essas pessoas, ou você fala para ela assim: só pode fazer isso quem você deixar. Se você não quiser, você não é obrigado e a mamãe tem que ficar sabendo. Então, essas são as principais dicas, né? Mostrar o quanto é especial, nomear as partes, não deixar que ninguém toque nada sem contar para a mamãe. E você pode também nomear as pessoas que vão encostar naquele lugar. Porque às vezes está na casa da avó, a avó vai ter que trocar. Mas não, mas a minha mãe disse. Então é interessante você nomear essas pessoas. Ô Marina, eu tenho acho que uma prima tua, eu não sei se é P. Beduski, é uma moça aí, ela Hum. pergunta, né, se como que deve agir se a criança viu uma cena de sexo na televisão ou na internet. De fato, isso Ah, acontece muito. Paola. Então, bom, precisaria saber se era com você junto ou se ela viu sozinha e depois veio te perguntar. A É a Paula, Paola. a Aham. criança dá sinais que está sendo Ela viu abusada. os sinais está sendo abusada? Então, ela dá. Na verdade, é uma criança que ela fica bem retraída, ela fica quieta, assim, você como pai, como mãe, você vai saber. Ela fica, é que às vezes, sendo bem sincera, Renan, eu já respondo ali a pergunta da Paola. Sendo bem sincera, às vezes as mães não querem, os pais, né, eles não querem acreditar, Renan. Então, por isso que às vezes, assim, eu atendo lá no consultório, essa menina ficou retraída, não quis mais ir para a escola, ela ficou, não queria mais mostrar as partes íntimas para a mãe. Então, ela dá sinais, só que a mãe não quer acreditar. Então, ela começa a perguntar, e uma hora a criança, bum, bota tudo para fora. É difícil, mas eu já vi casos que a mãe bota tudo para fora e a mãe achar que a criança está inventando e levar no psicólogo para ver se a criança não está com algum problema. Minha filha está mentindo muito, ela está inventando coisas. Ela tá dizendo que o fulano, pensa, o fulano é meu primo, é meu marido. A mãe não acredita, então a criança dá sinais sim. E assim, com essa abertura toda que você tá dando, é só você perguntar. Alguém tocou ali sem a tua permissão? Essas dicas que eu acabei de dar. Você conversa com ela, se você tem uma boa abertura, ela vai acabar te contando, mas ela dá sinais sim. Ô Marina, Ó, teve uma pergunta que passou antes da Thalita Santana. Ela perguntou assim: como lidar com uma criança de 6 anos que dorme com um ursinho entre as pernas? como repete? Eu não ouvi. Como lidar? Como lidar com uma criança de 6 anos que dorme com um ursinho entre as pernas? Então, é a mesma coisa que eu falei do banho. Você pode, na verdade, eu não tiraria mostrando que eu tô tirando porque eu tô pensando naquilo, que ela tá fazendo aquilo, né, que ela tá sentindo alguma coisinha. Eu tentaria de uma outra forma. Ah, esse ursinho, vamos tentar botar ele ali e tal. Tentar, assim, disfarçadamente tirar aquele ursinho dali. Porque também esse hábito, assim, de ela pode estar fazendo isso todo dia, às vezes também não é bom, né? A gente sabe que a masturbação é um autoconhecimento e tal, uma coisa que é importante, mas às vezes, em algumas situações, ela exageradamente não é legal. Então, eu tentaria tirar esse ursinho de uma maneira diferente, assim, sem eu mostrar que eu tô percebendo que é por isso. Ah, esse ursinho, de Sim. repente, a gente coloca aqui, vamos dormir de outro jeito. Ó, agora, só para responder aqui a Paula, ela botou, não, é só no hipotético. Então, assim, eu acredito assim, se o filho viu na sua frente,
Eu acho importante você mostrar que aquilo ali é uma coisa que só adultos fazem, né? Se for na sua frente, você já pode explicar imediatamente, mas se é uma coisa assim, ele viu e ele não veio te perguntar nada, eu não iniciaria, né, como eu falei, não iniciaria nenhum tema novo, assim, olha, filho, você viu alguma cena de sexo? Não introduziria. Mas se você tá ali junto, de repente ele viu sem querer na sua frente, você vai falar, não, aquilo ali é coisa que adulto faz e adulto pode ver. Criança não pode ver. Vou desligar e pronto, acabou. E não dou sequência para aquilo. Aí ele Sim, pode vir e perguntar, mas o que que é? Mas por que que é só adulto? Aí você vai respondendo, como eu falei, da forma mais leve, mais curta possível, porque não é a idade, dependendo da criança, não é a idade de ela saber daquilo. Ah, vamos supor, tem 6 anos, não é a idade de ela saber daquilo. Adolescente, tudo bem. Mas antes disso, você responde curta e assim, mais breve, sucinta e leve possível. Se for na tua sim, frente, né? Ó, isso aqui é de adulto, ao invés de desligar, isso é adulto que faz, desliga. Ele vai ficar com aquela coisinha na cabeça. Eu acredito que ele sim. vai vir, vai perguntar alguma coisa, ele vai questionar. Ainda sobre a questão do abuso, Marina, existe um comportamento de criança que foi abusada ou não existe isso? Pergunta do Ronaldo. Então, não existe um padrão único, tá? Eu já vi os dois extremos, Renan. Eu já vi a criança, a maioria fica bem retraída, bem assim, encabulada, não quer falar do assunto, porque às vezes o abusador ele ameaça, não fala pra ninguém. Então a criança fica meio, ela fica retraída. Uma criança que fica tímida, quieta, ela vai, né, ela fica. E eu já vi menos comumente, mas eu já vi o outro extremo. A menina ficar muito assanhada, né? Assanhada, assim, muito querer botar roupa provocante e tem 8 anos de idade, ela começar a querer beijar, ela querer encostar, entendeu? Ela começa a fazer coisas, mas é na ingenuidade da criança. Você tem que entender que não é por mal, né? Ela fez aquilo e algumas até se culpam por ter achado gostoso, Renan. É horrível. Elas acham assim, ai, mas eu tava achando bom. Mas ela, entendeu? Ela sabia que era uma forma que não era certa, porque não, né, não é para fazer aquilo. Ela sabia que era errado, porque o abusador pedia para ela não contar, que era. Então ela via que era errado. Mas ela se culpava, tipo, elas vêm me contar depois da adolescência, que ela se culpava porque ela achava bom. E agora, como é que eu vou? E ela não tava depois essa mulher, vamos dizer, na vida adulta, ela vem com dificuldade para ter relação com o parceiro, de agora, o marido, por exemplo, porque ela lembra que ela gostava na infância do abuso. Mas é que é uma coisa, Entendi. a criança, ela não consegue se controlar. Eu botei a mão ali, foi gostoso, eu vou gostar, né? Eu não tenho essa coisa, essa maldade. Sim. Então, é bem difícil, mas É, existe, o mais comum é a retração, tá? Mas tem criança que sim. fica mais, você vê que ela fica meio assim sensualizada, aí você vai achar estranho aquilo naquela aí você tem, opa, tem que acender a É, lanterna e pensar assim, né? O que com que é isso? certeza. Tá meio sensualizada demais. Eu não sou assim, não ensino isso. É verdade. Olha que legal, Marina. A dona Zélia Rocha, ela está assistindo a live com as netas dela. Isso é muito legal, né? Já está É, acompanhando beijo, um Zé. assunto tão importante. Isso é fundamental, muito legal. Abraço a todos aí que estão participando. Já falta aí, Marina, 10 minutos para a gente encerrar. Mas, enfim, só para entrar num outro ponto, para a gente já dar um encaminhamento, porque é uma fase que ainda tem aquela angústia dos pais, a questão aquelas primeiras ficadas, aquele 12, 13 anos, dá aquele primeiro beijo, começa a ter aquela sensação, aquele desejo, e aí às vezes a criança tem aquela vergonha de contar para os pais. Como é que é essa conversa nessa descoberta entre o homem, o menino e a menina, né? Na hora do beijo, na hora da sensação do prazer, enfim. Você pode repetir tua pergunta, Renan, que falhou em algumas aí. Eu escutei tudo cortado, assim. Se você puder Vamos ver repetir, se eu vai ser interessante. consigo. Tá cortando? Não, agora tá bom. Tá. Acho Não, que a questão da pré-adolescência, o momento que tu começa a dar o primeiro beijo, começa a ter aquela sensação do prazer, como é que lidar com essa situação? Porque às vezes os filhos têm vergonha,
como conversar com o filho em relação a essa descoberta do prazer, né? Porque ali que já começa a ter essa sensação. Sim, na verdade, assim, ó, eu acho que se você quer perguntar algo para o seu filho, por isso que até agora eu não falei isso da idade certa, porque eu acredito que é desde a infância. Isso é uma coisa que eu acho que não tem que introduzir esse assunto antes dessa fase da adolescência, né? Já na adolescência já muda. Eu acho que não teria problema do pai chegar, pai e a mãe, porque não é uma coisa assim, você nunca foi aberto, aí chega na adolescência, você quer dar uma abertura pro teu filho. Às vezes ele não vai te contar, ele não vai se sentir seguro, você cortou ele várias vezes durante a fase da infância dele. Então, essa conquista desse relacionamento, desse diálogo, é uma coisa desde quando ele é criança. Então, com o tempo, assim, chegou na adolescência, já construiu isso, aí eu não vejo motivo, assim, para não questionar, não perguntar, não tem problema. Só que você tem que entender que você tem que respeitar também, porque nem sempre o adolescente acha o pai e a mãe a pessoa mais confiável. Assim, não é confiável, é mais se sente à vontade. Não é o pai e a mãe, às vezes, né? Às vezes ele vai descobrir isso na vida adulta. Poxa, minha mãe era minha melhor amiga, podia ter falado tudo para ela. Mas às vezes ele não descobre isso na adolescência. Então, você vai dar abertura. Eu peço para não ficar insistindo. Você dá abertura, mostra que você tá ali para aquilo. Olha, minha filha, eu tô aqui. Você pode, o que você precisar. Você não vai ficar. E aí, já ficou com alguém? Já beijou, filha? Já fez isso? Já fez aquilo? Não precisa fazer isso, Renan. Você pode justamente falar assim, ó, a mãe tá aqui, a mãe já passou pela tua fase, né? Se você precisar falar alguma coisa com a mãe ou com o pai, a gente tá aqui aberto para te entender, né? Para te orientar. Você dá abertura. E esse adolescente, se ele se sentir à vontade, dependendo do jeito que você fala, ele vai se sentir à vontade para falar, né? Sim. Então, agora, se você ficar perguntando, eu não acho isso agradável. Qual que é a opção que você tem? Levar no ginecologista. E não é cultural, mas o ideal seria levar no urologista. Isso acontece muito, Renan. A mãe não conseguiu ter essa abertura com a filha. Né? Eu falo mais da filha porque eu recebo mulheres, né? Mas Que idade, Marina? A questão de levar no ginecologista? assim que menstruar. Ou que der alguns sinais, algumas levam antes de menstruar, Renan. Tá? Às vezes leva assim, apareceu o peitinho, porque o peitinho, os pelinhos aparecem um pouco antes de menstruar, 2 anos antes. Então, às vezes apareceu os caracteres secundários, né? Que é peitinho, pelinho, você já pode levar, tá? Mas depois que menstruou, aí certo. E aí leva no ginecologista que a gente, com um bom papo, assim, consegue falar isso. Mas a tua mãe, ela, eu não, entendeu? Eu vou tentar tirar dela o máximo que eu puder. E pra gente, normalmente elas falam, para eu ver se essa adolescente não tá precisando de nada urgente no momento. Às vezes é uma adolescente que já transou e a mãe não sabe. Então é interessante, porque daí o meu papel qual é? Opa, eu tenho que preservá-la de doença, eu não vou falar para ela não transe mais, é feio, você não tem idade para isso, porque ela vai continuar fazendo. O que eu tenho que pensar é em gravidez fora de hora e doenças sexualmente transmissíveis. Então, eu vou tentar combater o máximo possível disso e em terceiro lugar, eu vou tentar fazer essa adolescente ter um bom relacionamento com a mãe. Eu sempre tento aproximar, tá? Eu Claro. sempre tento aproximar, falar assim, olha, tua mãe, ela quer ser tua amiga, você pode contar para ela tem as melhores informações. Se você não quiser falar para ela, não se sente à vontade de jeito nenhum, fale para mim, mas cuidado com a tua amiguinha, porque ela sabe tanto quanto você. Às vezes ela não vai saber te orientar. Então, Sim. fale para mim, tá? Mas se possível, conte com a sua mãe. Lógico, quando eu vejo também que a mãe que foi que trouxe, que deu abertura, porque tem mãe, às vezes, que é complicado, Renan. Às vezes a mãe já dá um choque na criança, que aquela criança eu já vejo que ela não vai contar para a mãe e para o pai. É complicado Então, às vezes, mesmo. em vez de proibir, abrir um diálogo. Sim. Ô Marina, faltando 5 minutinhos, né? Já vamos dando uma relaxada agora. Acho que esse assunto, né, Marina, doutora Marina, vai longe. Se deixar, a gente tem Bom, uma aula aí que é um curso, mas já te agradecendo de coração a esse sim, né, de aceitar esse convite. Eu sei que ficasse um pouco assim, não sei se eu vou participar da live, né, já me convidaram, mas sim, é eu a primeira vez. acho que valeu a pena. Eu vi que as pessoas aproveitaram a oportunidade, né, de saber um pouco mais da sexualidade infantil, que é um tema, um tabu muito grande,
Agradecer a todo mundo do fundo do meu coração. Tu também fica à vontade, doutora Marina, para dar um abraço aí nos teus amigos, na tua família, que tem uma galerinha aí. Pode ficar à vontade. Tem. Eu queria mandar um beijo, assim, a minha família tá em peso, né? Meu Deus, são meus, não só por ser minha família, são meus apoiadores desde o começo da minha carreira. Todo mundo, assim, me ajudou de alguma forma, então, obrigada. Eu vejo que tem muitos amigos meus também, alguns com bastante experiência com criança. Ó, já estão te cobrando mais live, hein? A Paulinha tá te cobrando live. É isso aí, Paulo. Dependendo de mim, ela vai ser minha cliente fixa aqui. Eu queria agradecer, tem algumas amigas minhas médicas também, tem muitos amigos, tem paciente também falando, elogiando, obrigada. Tem a dona Mara Biduski, que nem mima, veio me mimar aí, minhas primas todas. Ai, Renan, eu tô muito feliz, assim, eu resisti bastante mesmo, porque eu não sei, eu não me via fazendo esse bate-papo, assim, apesar de, né, você sabe que eu dou aula em congresso, eu faço bastante aula, faço vídeo online, mas assim, eu não via, mas assim, vindo de ti, eu não consegui negar, que eu tava com muito saudade, obrigado. Para mim é uma honra. E tu pode ter certeza que tu tens que usar esse teu dom também para, né, para passar mais essas mensagens que são muito importantes. Então, tu és uma pessoa muito especial, tem uma felicidade de ter amizade com a tua família, e tu é uma excelente profissional, né? E aí tá lá em Curitiba hoje, fazendo um belíssimo trabalho, a gente acompanha de longe e tá sempre na torcida. Então, muito obrigado de coração pelo teu sim, e vamos, se Deus quiser, ter mais conversas sobre esses assuntos tão importantes. Eu acho que o principal foi isso, sabe? Eu acho que o principal motivo do meu aceite foi o tema, que eu acho super importante, assim, e eu vejo que os pais têm. É como eu falei, o pai e mãe você vai aprendendo, sabe, ali no dia a dia, você vai aprendendo a ser pai e mãe. Mas esse assunto eu vejo que é algo assim um pouco difícil de abordar, sabe? Que acho que necessita um pouco de orientação e de estudo assim em cima, sabe? Eu tive que estudar, ainda não passei por essa, tô começando, né? Não passei por essa fase ainda, mas eu imagino que deve ser difícil. Eu espero que eu consiga até botar em prática tudo isso que eu tô falando. Mas assim, no consultório dá super certo, né? Assim, eu vejo as mães bem satisfeitas. E tô muito feliz, adorei participar dessa live. Eu acho que eu não fiz antes também, porque aqui em casa tá bem corrido, assim, nessa fase do Gael, ele exige bastante de mim, tudo. E como é que tá o Gael aí? Tá tudo bem? Tá tudo bem, tá grandão, foi no médico hoje, no pediatra, tá tudo bem com ele. E daqui a pouco vem o próximo. Pois é, não podes aí revelar pra turma alguma coisa, novidade, não? Não, eu posso sim, eu tô de 9 semanas, então eu tô em início de gestação, não é fácil. 9 semanas! Marina será mãe novamente, coisa linda! Ai, a minha tia, Nina, beijo, a Nanda, a Déia, todo mundo, a Bilu. É muito legal ver os amigos, assim, né, prestigiando a gente, assim, legal, eu fiquei feliz mesmo de participar. E espero que acabe logo essa pandemia, né, Marina, para que a gente possa se encontrar, seja em Floripa, seja em Curitiba, para que a gente possa partilhar a vida, né? É verdade. Então tá bom, vai cair a nossa live. Último recado? Não, é só assim, quem quiser, porque às vezes não deu tempo, às vezes é um assunto que a pessoa não, né, tá com vergonha de perguntar, eu fico à disposição ali no bate-papo, quem quiser perguntar, fique à vontade, tá? Às vezes aqui tem que ser muito rápido, a gente não responde conforme o necessário. Tá certo, querida. Muito obrigado. Boa noite. Dá um beijo no Gabriel, no Gael e no Baby que tá chegando aí. Fica com Deus. Onde está o Gael? Senão eu teria mostrado ele para vocês. Pois é, mas vai ter outra oportunidade. Vai. Tudo de bom. Obrigado, pessoal, pela participação. Fiquem com Deus. Até segunda que vem. Beijo, tchau. Opa! Não foi. Agora eu vou encerrar.